Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Sejam todos bem-vindos ao De Pai para Filha. Eu estou aqui, eu sou o João Paulo Gouveia e eu estou aqui com a minha filha... Gabi Gouveia. Eu estou difícil aqui porque foi quase um painel literário. Literário de pai para filha. Eu erro várias vezes também. Mas foi Não ótimo. tem problema, Muito foi bem. ótimo. Arrasou, E hoje pai, a parabéns. gente vai continuar respondendo perguntas dos jovens lá da Conjubesp, Yes. né? Conforme a gente prometeu que faria, nós estamos cumprindo, não é? E hoje a gente vai fazer a pergunta de quem? Hoje nós vamos responder a pergunta do Isaac Faverani Kogo Riesco. Ele colocou o nome dele completo, tá bom? Muito bom, isso aí. Adoro. Ele colocou assim: Pastor, é pecado ou não aconselhável ler livros de autores que são contra o cristianismo ou do catolicismo, como Nietzsche e Santo Agostinho? Bom, vamos lá. Primeiro que a gente Tô amando as perguntas, nossa. Primeiro que a gente tem perguntas. A gente tem problemas, assim, de influência, né? Eu acho que é importante que você leia tudo isso, mas você precisa ter uma base muito consolidada da sua fé. Muitos alunos chegam lá no primeiro semestre, que eu não dou mais aula no primeiro semestre, né? Mas quando eu dava aula no primeiro semestre, aí eu perguntava, o que você veio fazer aqui? Tá, os alunos, eu vim fortalecer a minha fé, então vai embora, né? Tranca a matrícula, vai embora, vai para a igreja, a gente fortalece fé na escola dominical, no culto, né? Aqui não, aqui a gente vai mais atrapalhar do que ajudar, né? No seminário. Por quê? Porque no seminário a gente precisa ler de tudo o que existe. Então, Para sua formação intelectual. É um período de leitura, de formação de massa crítica, uma formação assim, intelectual, onde você vai contrapor muita coisa. Então, você vai ler muita coisa que vai confrontar o cristianismo e a gente vai ter que entender o que eles estão falando para poder argumentar, poder caminhar. Na faculdade de teologia, vocês leem filosofia? A gente tem aula de filosofia. Então, por exemplo, na Faculdade Teológica de São Paulo que eu fiz, a gente tinha Introdução à Filosofia 1 e 2, são 2 semestres, e depois eu tinha Filosofia da Religião, 1 e 2, mais 2 semestres. E o texto bíblico é recheado de filosofia, então a gente precisa entender. Vamos entender o processo de como as coisas são feitas. O processo científico, sabe aqueles que observação, tese, antítese. Beleza, Todo o processo científico, ele está entendendo o que é fato. Então, o que o que acontece na natureza a partir da observação que é possível reproduzir outra vez. Então, está tudo acontecendo. O sol nasce e se põe, nasce e se põe, nasce e se põe. Ele está olhando e está falando, ele faz isso. Mas quando é no inverno, ele faz dessa maneira aqui, na outra faz dessa aqui. No verão é assim. Então, ele está observando fato. Tudo bem? Aí vem a filosofia, pega o fato científico e faz uma pergunta para o fato. Quem pergunta é a filosofia. Então, o cientista, ele faz perguntas a priori para entender o que ele está observando no sentido de estabelecer fatos concretos. Tá? Isso é ciência. A filosofia vem e pergunta a partir do fato. Entendeu? Faz perguntas, porque ela está interessada no que a gente chama na filosofia de arquê, que depois no Novo Testamento a gente vai chamar de logos, que é o começo de todas as coisas, a gênese. O que a filosofia está interessada é chegar lá em como todas as coisas aconteceram, lá na origem. Então, uma boa pergunta filosófica, ela não responde. A gente acha que uma boa pergunta é: o que é isso? Isso é aquilo, né? Pronto, fechou. Essa é uma péssima pergunta filosófica. Uma boa pergunta filosófica, ela abre caminho para outras perguntas.
Porque o filósofo é um curioso nato. Apesar dele querer chegar no arquê, no logos, na origem de todas as coisas, o princípio é questionador. Tá? Quem responde às perguntas feitas para o filósofo e fecha a caixinha é a teologia. Que legal! A ciência faz perguntas a priori para chegar ao fato. Quando ela encontra o fato, quem faz perguntas para o fato é a filosofia e quem responde é a teologia, que é uma ramificação filosófica. Tá? Então, a questão toda nossa é, posso ou não posso ler? Posso, entendeu? Por exemplo, muitos teólogos, eu também sou um crítico de um teólogo que escreveu Você já falou muito do Agostinho, sistemática e tudo mais, e eu acho ele um pensador muito bom. Entendeu? O Nietzsche, por exemplo, é um filósofo. Nossa, eu amei estudar isso. Entendeu? É que todo mundo, a gente já entra com uma rejeição. Não, o cara é anti-Deus, o cara é anticristo, o cara não sei o que. Mas você pega a filosofia dele, é uma filosofia robusta dentro daquele espectro que ele desenvolve de pensamento. E ter consciência desse espectro faz você entender todo um contexto social. Tal. É que como as pessoas não estudam, elas ficam com aquele aspecto, Deus não existe. Mas tem um filósofo, por exemplo, que eu gosto bastante, existencialistas, pai do existencialismo, que é o Kierkegaard. Kierkegaard diz que Deus não existe. Aí todo mundo, vamos pegar aqui, o cara falou que Deus não existe. Porque dentro do espectro que ele está trabalhando, a existência pressupõe nascedouro. Precisa ter princípio. Ele não nasceu, ele não tem princípio. Entendi. Então Deus não existe, ele é. Por quê? Porque ele é eterno e na sua substância formadora, na sua substância geral, é a resposta lá para Moisés, né? Eu vou dizer que o senhor é quem? Fala para eles que eu sou, entendeu? Eu não tenho princípio nem fim, sou eterno. A resposta é essa, eu sou. E Nietzsche vai exatamente isso. Deus não existe porque existência pressupõe nascedouro, e se não existe nascedouro, ele é substancialmente a essência de tudo. Percebe? Então, a gente vai trabalhar com isso aí. Eu posso ler Nietzsche? Você deve ler Nietzsche. Eu posso ler Marx? Você deve ler Marx. E vai entender uma coisa importante. Marx é um dos 4 sociólogos, né? Gente, você está muito empolgado respondendo. São 3 filósofos, são três sociólogos que são pais da sociologia, né? São 4, na verdade, mas 3 são os principais, que é Marx, Durkheim e Weber, Max Weber, né? Eles são os pais da coisa. Se você entender o princípio de Marx, porque ele tem uma visão muito bíblica socialmente, porque ele olha Atos capítulo 2 também e vai falar assim, os caras compartilhavam todas as coisas, eles viviam em comunas, que a gente tem isso no norte, né, da Rússia e tudo mais, e de parentes dele que viviam nas comunas, você entendeu? Só que o que ele faz? Qual é o problema do marxismo? Qual é o problema do comunismo de verdade? Não é um movimento social no sentido de dividir as coisas, porque realmente isso parece até bíblico. Eles compartilhavam tudo o que tinham em comum. Beleza. Qual é o problema maior disso aí? É que nas comunidades cristãs, quem é que governa o processo todo? Deus. Mas e nas comunas das comunidades da sociologia marxista? Eles tiram Deus do governo e colocam o Estado. O Estado passa a ser controlador da divisão da vida comunitária. Não tem Deus. Por isso que esse é o grande problema. Peraí, mas como que eu sei disso? Porque eu li Marx.
Você entendeu? Você Porque eu li compreende o até melhor o Capital, que seu todo por ter mundo lido. acha que é chato, e realmente é meio chato mesmo, eu li o Capital, todas as obras do Capital. Você entendeu? Caraca, pai. É difícil de ler, entendeu? Mas assim, é Eu não importante a li. gente ler. Eu li resumo. O Tratado Comunista é um livretinho miserável, pequenininho, mas que também revela, dentro de uma filosofia, muitas Era coisas que são obrigatório na minha importantes. faculdade. Muito bem. Agora, é importante ler? É importante eu ler o Agostinho, principalmente as Confissões. É importante eu ler o Cidade de Deus, do Agostinho. É importante eu ler tudo isso. Você entendeu? Porque vai formar a minha massa crítica. Só que eu preciso ter a minha fé muito arraigada, porque senão eu vou por um caminho nas leituras, nos filmes, nas séries, eu vou sendo manipulado para também convergir para uma coisa anticristã. Eu preciso ler para ter massa crítica. Eu preciso ler para amadurecer, para pensar. E é nesse sentido que nós somos seres racionais. O que nos diferencia dos outros animais é a razão. Então vamos usar a razão. Como é que eu cresço? Lendo. Como é que eu cresço? Argumentando com o autor da minha leitura. Eu costumo dizer para os meus alunos em teologia que a vida de um estudioso, de um teólogo, é muito solitária. E a gente não tem, muitas vezes, muitas pessoas para dialogar. A gente dialoga com os autores dos livros. Se eu Como não você tá pensando aprender, nisso aqui, cara? se eu não aprender a dialogar com os comentaristas bíblicos, com os autores de livros, eu não serei um bom teólogo. Entendeu? Então eu preciso ler e preciso aprender a respeitosamente argumentar com eles e colocar as posições e ser um apologista, muitas vezes, nesse processo todo. Então, se eu pudesse dizer e dar um conselho para esse jovem, eu diria para ele: fortaleça sua fé na igreja, na vida comunitária, na leitura bíblica diária, na devoção diária, e leia bons livros e seja um maduro nas suas posições cristãs. A gente deseja tudo isso aí, Isaac. A gente espera que tenha respondido sua pergunta. Você pode comentar, assim como o Isaac, no nosso chat do YouTube, beleza? A gente volta quando, pai? Na semana que vem, é óbvio. Até lá. Tchau. De pai para filha. Realização Transmundial.